Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma live da Tec Calor. Hoje, presente aqui com a gente, está o Márcio, que ele é o gerente comercial de fábrica, o Guilherme, que é o gerente de engenharia, e a gente também tem como convidado aí o engenheiro Asberto, que é o nosso parceiro especialista na área de biogás. Então, para quem não conhece a TEC, eu vou fazer um breve resumo aí do que a TEC faz e nosso posicionamento no mercado. A TEC foi uma empresa fundada em 1995, que se especializou basicamente na área de calor. E com o tempo, nós começamos a fazer conversões, começamos a fazer queimadores, e, enfim, todos os equipamentos voltados para a área de calor. Por volta de meados de 2002, 2003, nós fomos procurados por uma empresa, cervejaria, especificamente a Skin Carol, tá? Posso até falar, porque hoje ela já não existe Skin Carol como marca, mas a Skin Carol, o seu José Nelson, sempre passava ali perto de um flare, queimando biogás, que era do tratamento de efluente dele, e me perguntava, pô, Zé Carlos, isso aí eu estou jogando energia fora. Quando é que você vai fazer um estudo para aproveitar isso? Ô, seu Nelson, a gente nunca fez isso daí. Mas eu não quero mais jogar isso fora. Isso ficou acertado que a gente faria um estudo para esse Carol, especificamente para o seu José Nelson. Nesse meio tempo ele faleceu. Como todo mundo sabe, ele veio a falecer e esse assunto ficou um pouco parado. Depois de um tempo, sei lá, 2 anos, fui procurado por uma outra cervejaria e com o mesmo objetivo de aproveitar o biogás como parte de combustível para substituir parte de combustível nas caldeiras. Ok, desenvolvemos lá um projeto piloto. Esse projeto foi feito em Jaguariúna, aqui no interior de São Paulo. Aprendemos muito nesse projeto aí, lógico, a gente tinha pouquíssima experiência, mas conseguimos fazer a primeira planta, depois fizemos a segunda, a terceira, a quarta, a quinta planta, tudo nessa cervejaria. E óbvio, aprendemos muita coisa nisso daí. De lá para cá, na área de biogás, nós tivemos algumas obras muito importantes. Uma em 2006 para 2007, que foi o fornecimento de 600 sistemas de bombeamento e de flare, para uma empresa que se chamava AGCERT. Em 2000 o foco aí era crédito de carbono, na verdade. Né? O foco era crédito de carbono. Ela estava bem no auge essa questão do crédito de carbono. Protocolo de Kyoto, né? Protocolo de Kyoto, isso mesmo. Foi o que impulsionou essa questão de bombeamento e queima controlada, né? Queima controlada do biogás, exatamente. Depois disso, nós pegamos aquela planta Sadia, onde nós fornecemos 1.500 flares também para queima do biogás, e também para geração de crédito de carbono, onde foi uma experiência muito, muito satisfatória, ela foi bem legal. Bom, depois disso, a gente fez diversas plantas aí de biogás, sempre atuando dentro de um parâmetro que a gente não abre mão de forma nenhuma. Atendimento à norma. Nós colocamos algumas plantas de biogás, substituindo, inclusive, isso aí depois o Osberto vai falar melhor do que a gente, substituindo instalações
que estavam ali, e ainda existem muitas, viu, no mercado, que estão fora de norma. O que é isso? A empresa descobre que ela tem um potencial para queimar biogás, ela vai lá, pega um tubo, joga esse tubo dentro da caldeira, meu amigo, e começa a queimar. Nós tivemos aí alguns acidentes, né? Acho que foram acidentes bastante expressivos. Um onde, acho que eu tive com o Asberto lá, caiu uma fábrica inteira, lembra, Asberto? Sim, ciclones vieram ao chão, tudo. Isso, a fábrica do cara praticamente só ficou o escritório administrativo. Era uma fecularia, a fábrica destruiu inteirinha. E outro, nós tivemos aí uns acidentes com... Nós não, né? Nós vimos isso. Nós vimos esse ano, na verdade. Nós vimos uns acidentes que realmente deixou a gente bastante impressionado. O pessoal se queimou, enfim, foi um negócio bastante complicado. Mas a gente sempre trabalhou dentro de uma premissa. Conseguindo o biogás a máxima eficiência possível dentro de uma caldeira, a máxima segurança, ou seja, nós vamos atender 100% a norma, ponto final, isso não se discute. E outra coisa importante também, né? Tornar o biogás uma fonte que não traga problema para o cliente, que leve solução. Então, algumas caldeiras que nós convertemos, eu acho que foram mais de 30 ou 40 caldeiras, nós nunca tivemos a perda de nenhuma caldeira. Nenhuma, absolutamente nenhuma. E todo mundo sabe que o biogás ele carrega o H2S, né? E esse é o grande questionamento de todo mundo. O H2S, eu vou perder a minha caldeira vai acontecer, enfim. Nós temos hoje domínio dessa tecnologia, onde nós temos caldeiras trabalhando com mais de 15 mil ppm de H2S. E caldeiras trabalhando há muito tempo. Essa última caldeira que nós fornecemos agora trabalha com até 18 mil ppm, está trabalhando há 7 anos, ininterrupto, a caldeira íntegra, sem nenhum problema, tudo funcionando direitinho, dentro de norma, não tem intervenção de operador, enfim. A gente está falando de... não é de queimar biogás, mas é de queimar biogás com tecnologia e segurança. Eu acho que esse é o foco que a gente trabalha. Então, só queria dizer, então, para vocês, como é que o Asberto entrou nessa história toda. Eu acho que foi em 2003, 2002, não foi, Asberto? Alguma coisa assim. O Asberto era gerente industrial de uma empresa que se chamava Cotrefal, hoje é uma unidade da Largo. De óleo, né, Asberto? Industrial de soja, é isso mesmo. Indústria de óleo de soja. E naquela ocasião, o Asberto pediu para a gente nós fomos os ganhadores do fornecimento de 2 queimadores a óleo em caldeiras a lenha que eles tinham lá. Nós fomos lá, fizemos a conversão, abrimos uma fornalha, na fornalha da caldeira, abrimos uma janela, colocamos os queimadores e funcionou muito bem. Foram 2 queimadores, instalamos, tudo certinho, deu tudo certo. Aí, ok, funcionou, o Asberto continuou a vida dele, nós continuamos a nossa e tal. E alguns anos depois, o Asberto teve um desafio, ele nos procurou. Nessa ocasião, ele estava no PTI da multinacional lá, binacional Itaipu, que o Asberto vai explicar melhor o que é esse PTI. E a gente voltou ao nosso relacionamento e, a partir daí, o Asberto hoje é uma das pessoas que nos ajudam a desenvolver e a trabalhar bem esse mercado de biogás.
Eu queria passar a palavra para o Osberto aí, para que ele falasse um pouquinho mais qual é a experiência dele, o que faz a bioeficiência, que é a empresa dele, e vamos fazer algumas perguntas para o Osberto também. Lógico que a gente sabe a resposta, mas a gente está entendendo que algumas pessoas não entendem ou não sabem direito o potencial, tanto da conversão quanto do Osberto. Então, Osberto, por gentileza, se gostaria que você falasse um pouquinho mais da tua experiência, do PTI, enfim, dos trabalhos que você fez e está fazendo para a gente aí. Legal? Ok, Zé Carlos, ok. Então, rapidamente aí, para o pessoal me conhecer, né? Eu sou engenheiro químico de formação, sou mestre em bioenergia e trabalhando já com biogás desde meados de 99 para 2000, especificamente quando eu trabalhava ainda, como o Zé Carlos comentou, na Cotrefal, que era uma cooperativa que tem abatedouros de aves, fecularia de mandioca, enfim, uma infinidade de matéria orgânica que poderia, então, gerar biogás. E, na época, então, a gente fez um projeto junto à FINEP, como inovação tecnológica, principalmente em abatedouros de aves, né, que tinha muito receio, que é um efluente com muita gordura, gelado, quer dizer, não tem nada para dar certo para gerar biogás, né? E, pelo contrário, gera muito biogás, né? É altamente rentável para os abatedouros de aves hoje adaptarem os seus sistemas e produzirem biogás e queimar em caldeira. E em meados de 2011, 2010, eu assumi um desafio que era montar dentro do Parque Tecnológico Itaipu, PTI, o até então Centro Internacional de Energias Renováveis com ênfase em biogás. Com 24 horas por dia, biogás. E lá, então, nós montamos um laboratório que faz as análises dessas matérias-primas todas, né, de efluentes industriais, etc. E montamos toda uma equipe lá, então, que é hoje o Centro Internacional de Referência em Biogás aqui no Brasil, que é o CI Biogás, né? Então, hoje tem uma equipe formada, um CNPJ próprio, e hoje já anda com as suas próprias pernas, do que era no início como um projeto de pesquisa, um braço do Parque Tecnológico Itaipu sobre isso, né? E, então, nessa minha trajetória toda, lá desde 2003, né, com essas plantas que foram como inovação, né, em abatedouros de aves, vegetais congelados, fecularia de mandioca, que o biogás até então era muito ligado, como para muitas pessoas ainda é muito ligado hoje ao meio rural, suinocultura, dejetos de suínos, é atrelado ao que está enferrujado, ao que ficou velho, ao que não funciona, e hoje, então, a coisa mudou, né? Então, hoje tem tecnologia nacional, a Tec-Calor aí está com a sua fábrica em São Paulo, fabrica, dimensiona, desde o bico do queimador até o corpo de um queimador, dimensionamento de linha, tudo de cabo a rabo, solução completa, dimensionamento para os clientes, independente da fonte de biomassa que eles possam ter, né? Então, com isso, a Bioeficiência, que é a minha empresa, foi criada, então, em meados de 2013, e a gente faz hoje, então, um trabalho em parceria com a Tec-Calor, que é o cliente hoje que nunca entrou no mundo de biogás, e a gente faz, então, esse pezinho atrás, que não é o métier da Tec-Calor, que é estudar o processo de geração de biogás. Então, para a Tec, é a combustão completa, pode ser troca de calor direta, indireta, boiler, aquecimento de água, os vaporizadores de GLP, enfim, toda a tecnologia de queima da Tec, eu entro nessa fase anterior, que é mostrar para o cliente qual o potencial de geração de biogás que ele pode gerar. Então, você estiver me ouvindo aí do outro lado e que tiver matéria orgânica, de preferência com aquele odor que ninguém aguenta, aquele cheiro fedido, tudo, para nós é o filé mignon. Gera biogás, tem H2S, a gente vai explicar como é que resolve essa questão de H2S, e a gente trabalha nesse, então, métier, que é quanto o cliente pode gerar de biogás, e ele gerando biogás, quanto que ele pode economizar de combustível numa queima em caldeira, por exemplo, pode ser lenha, pode ser cavaco, gás natural, GLP, óleo diesel, o que for,
Então, a Tec Calor, então, domina completamente a tecnologia em trabalhar com as caldeiras de maneira flex, com toda a parte de projeto, ART de execução, de projeto de engenharia, onde os clientes, então, têm toda uma cobertura, principalmente com os prêmios de seguradora. E a gente atua nas duas pontas, né? Tanto para os clientes que estão entrando no mundo do biogás para queima controlada e normatizada, como aqueles que querem se regularizar. Então, aquela turma que entrou já no biogás há um tempo, que tem só um tubo queimando em caldeira, então a gente vai lá, faz uma visita e faz todo, então, o dimensionamento com a TEC para adequar aquele sistema de queima às normas, para evitar qualquer problema de acidente, etc. De lambuja, ele tem aí pelo menos uns 15% a mais de eficiência de queima, que você mistura o oxigênio ambiente com o biogás, você tem um diâmetro e um comprimento de chama controlado e uma vazão a ser controlada, então é tudo muito bem estudado, e temos os casos de quem trocou essa operação de um tubo que queimava de forma precária, chegando a dar 30% até 40% a mais de rendimento em economia desse combustível que estava queimando. Então, a caldeira como vaso de pressão, ela é feita todo o acompanhamento da própria Tec Calor, que faz adaptação à fornalha, faz toda a parte de acompanhamento com os clientes de teste hidrostático, testes de pressão, etc. Ou seja, o cliente ele tem de cabo a rabo uma solução tecnológica nacional para poder fazer a queima de maneira mais segura. E quando a seguradora nos procura, é o lado ao contrário da moeda, né? Fala, escuta, Ansberto, mas olha aqui esse problema aqui. Uma fábrica caiu inteira, painel de caldeira que caiu, operador que teve problema de queimadura, porta de fornalha que estufou. A primeira coisa é se o cliente atendeu às normas de segurança. Nesse caso, a 12313, né? Então, batata não tem nada, então a seguradora não paga o prêmio, ainda é acionado os órgãos de fiscalização, Corpo de Bombeiro, Ministério Público do Trabalho, enfim. Então, a gente atua dos dois lados do balcão, e nessa nossa trajetória, biogás é biogás, então ele pode ser gerado com matéria-prima de abatedouro de aves, abatedouro de suínos, de bovinos, fecularia de mandioca, usina de álcool e açúcar, cervejarias, e aí vai, bovino. Estamos aí com um trabalho em parceria com a Tec Calor aí em vários estados do Brasil, né? Então, hoje com um atendimento muito mais intensificado, de maneira virtual, ganha o tempo o cliente, ganhamos tempos nós, né? Hoje com 2, 3 fotos de uma caldeira, algumas informações que eu levanto com o cliente, em até 7 dias você já tem um orçamento na sua mão, com a equipe, né, Márcio e Guilherme, aí, dando todo o apoio conosco, que você tem todo o dimensionamento, diâmetro de tubo, qual o tamanho do sistema de captação e bombeamento, qual a intervenção na caldeira que você tem que fazer. Em muitos casos, a gente dá toda essa assessoria aos clientes, né? Onde vale mais a pena queimar? Queimo em fornalha, em caldeira, ou gero energia elétrica, ou produzo biometano para veículos, etc. Então, hoje, com a segurança, né, Zé, que a gente tem, mesmo com crise hídrica, a questão de tarifas de energia elétrica, quem hoje está em mercado livre, né, as caldeiras, as unidades que estão industriais em mercado livre, o payback é muito complicado para a geração de energia elétrica com biogás, porque você não pode esquecer que quando você queima biogás numa caldeira, você tem o mesmo operador que está alimentando a caldeira, cuidando do nível de água, cuidando de tudo ali que está acontecendo na caldeira, e o queimador. O queimador ele é totalmente automatizado. Só te perguntar uma coisa, é o que todo mundo pergunta para a gente, que é o seguinte, por que vocês queimam o biogás, né, na caldeira, quando, na verdade, teoricamente, hoje é mais interessante você gerar energia elétrica? É verdade isso? O que você fala a respeito disso? A nossa expertise é técnica, né? E está mais relacionado, acho que, com a queima, efetivamente, do biogás, do que propriamente com outras aplicações do biogás. O que você diz? Qual é a vantagem e a desvantagem que você tem? Por exemplo, qual a vantagem de queimar e não gerar energia elétrica?
Ou qual é a vantagem de gerar energia elétrica e não queimar? Exato. Hoje, Zé Carlos, eu estava num cliente que fez exatamente a mesma pergunta e quase que semanalmente a gente tem não só mostrado e falado, isso é calculado e demonstrado para os clientes em termos de payback, de retorno de investimento das instalações, né? Quando você gera o biogás, então, dependendo do tipo da biomassa residual, vou dar um exemplo. Por exemplo, em fecularia você trabalha aí com 500 a 1.000 ppm de H2S, que é o gás sulfídrico, onde ele encontra a umidade nas tubulações e na entrada em drenos de umidade, ele forma o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Ou seja, todas as superfícies de ácido carbono que ele encontrar ou tiver na proximidade disso, a gente associa que é tudo corrosivo e etc. Né? Então, uma das principais diferenças e, vamos dizer assim, facilidades em você hoje queimar o biogás numa caldeira do que você gerar energia elétrica, é que para você queimar em caldeira você não precisa de um sistema de filtragem desse gás. Por quê? Você trabalha com um sistema com ponto de orvalho desse gás que é corrosivo. Então, até que tem um sistema que monitora essa questão de temperatura de queima e temperatura de fornalha, onde ela não deixa atingir esse ponto de orvalho. Então, na câmara de combustão, você não tem problema algum de corrosão. Então, nós temos clientes trabalhando desde 98 com queimadores da TEC, né? E agora, 2 anos atrás, me chamaram lá não para mexer no queimador, mas para trocar para um queimador maior. Então, foi colocado um outro queimador, você vê, de 98 a 2019. Né? 98, isso, Zé Carlos? 98? Uma fábrica de gelatina, onde o teor de H2S é 25.000 ppm. Ah, ok. Fábrica de gelatina. Não, você tem razão. Então, tem um H2S altíssimo. Né? Então, você comparar uma indústria de mandioca com uma de gelatina, é essa a diferença. De 1.000 ppm saltou para 25.000. Só que o estrago causado, por exemplo, em um grupo gerador de biogás, você tem um motor a diesel, que ele foi adaptado a queimar gás. Então, ele é um motor adaptado, ciclo Otto adaptado. Então, você tem o pistão, a camisa do pistão, etc. e tudo, onde você vai ter a vela, as combustões, né, com o biogás, e a temperatura onde ele chega ali vai estar abaixo desse ponto de orvalho. Então, quando o equipamento entra em operação, por exemplo, é juntar o queijo e a goiabada, né? Vai corroer mesmo. Porque o H2S vai ter que ter um sistema de filtragem, né? Se você faz as contas, se você pega a energia que o biogás leva, que ele carrega, se você faz as contas, vamos dizer, energia por energia, eu entendo que energia elétrica te dá, teoricamente, mais retorno. É isso que você está dizendo. Mas quando você coloca no papel o custo de manutenção e a operação que você tem desse sistema e de preparação do biogás, aí as coisas se invertem. É isso daí? Além do que, né, José, quando você tem uma queima direta na caldeira, então a eficiência energética ela está associada a você já queimar diretamente para poder fazer a geração de vapor, por exemplo. Sim. Quando você vai pegar o biogás e manda para um grupo gerador, para ele tocar um gerador para gerar energia elétrica, ele tem uma perda de energia térmica muito grande no próprio corpo do motor, nos gases de escape, chega a quase 600, 650 graus, que é uma energia perdida. Né? Então, o poder calorífico do biogás é o mesmo, tanto para você queimar na caldeira, quanto você já é energia elétrica, mas a eficiência... Não é isso que eu estou dizendo, viu, Osberto? Tem cliente que fala o seguinte, se eu pegar 100 metros cúbicos de biogás e eu substituir o equivalente em lenha, quer dizer, mesmo levando em consideração que o rendimento vai ser de 85% uma caldeira, e de um gerador, nós estamos falando de um grupo de gerador, nós estamos falando de 30% a 40%, não é isso? Por aí. Você pegar o motor, mais o grupo gerador, nós estamos falando de 30% e 40% do rendimento. Mas o que ele remunera é um valor relativamente alto pelo custo da energia hoje. Depende, Zé Carlos, depende.
as indústrias que estão no mercado livre hoje em dia, que é a grande maioria, Sim. estão com quilowatt-hora com a tarifa desse tamaninho. Correto? Olha, Então, quilowatt-hora no mercado livre está muito barato. Eu digo que é para uso próprio, né? Isso, mesmo assim, para uso próprio, você tem uma demanda contratada, por exemplo, né? Sim. Quem está no Mercado Livre comprou essa energia muito mais barata. Então, o payback hoje de um gerador, para quem está no Mercado Livre, ele está muito longo. Essa é a grande verdade. Então, para quem não está no Mercado Livre, você tem essa relação de conta e payback. Sim. Contudo, você tem que ter 4 operadores, não se esqueça disso, né? Um para cada turno e um para tirar férias e folga dessa turma toda. Porque você vai ter um outro processo, que é a geração de energia elétrica. Quando você queima na caldeira, o mesmo operador que está cuidando da caldeira está olhando para o queimador. O sistema todo automatizado, ele vai ter só que ligar ou desligar o queimador quando ele assim o quiser, certo? Porque ele vai estar trabalhando totalmente automatizado com a queima do outro combustível na fornalha. Né? Eu me lembro que quando a gente esteve lá, naquela ocasião, você era o gerente do PTI aí, a gente esteve visitando um projeto que chamava Ajoricaba, você lembra? Lembro. Projeto Ajoricaba. Na verdade, foi um projeto experimental, né, lá do PTI, da Itaipu, onde ela tinha pequenos agricultores, o cara tinha lá uma vaquinha, 3, 4 porquinhos, enfim, eram pequenos agricultores, cada agricultor ganhou lá o seu biodigestor, e nesse projeto, o que eu achei legal, que serviu mais, acho que como modelo, né, para o próprio PTI, era ver todos os tipos de aplicação que você poderia obter com biogás. Então, o produtor, ele usava lá no seu fogão, e usava também Isso é o que apareceu no YouTube. Usava no fogão e usava também Tinha um gerador de energia elétrica, não, nas propriedade, e um secador de soja, um secador de grãos. Não, eu digo o próprio agricultor, ele usava ou no forno, ou ele usava também para aquecimento dos porquinhos, né, no aquecimento de aviário, esse tipo de coisa. Eu me lembro que o excedente ele mandava para uma tubulação e todos aqueles agricultores caminhavam isso para uma tubulação, vocês mandavam isso para uma central, e nessa central você tinha geração de energia elétrica, não era isso? Secagem de grãos, e o que mais? Ou basicamente isso? Eram mais ou menos 30 produtores rurais, né, Zé Carlos, interligados num gasoduto, Sim. mais de 5, 7 quilômetros de extensão, Tá. onde eles encaminhavam o biogás, então, para essa microcentral termoelétrica. Então, lá você tinha um grupo motogerador. Sim. Detalhe, antes do grupo motogerador, você tinha uma biorefinaria, onde produzia biometano. Por quê? Justamente retirar o H2S. Você tinha um queimador para fazer o aquecimento do ar, para fazer a secagem de grãos de soja. O Fatec forneceu, né? Exatamente. E aí caímos naquela questão dos 2 pontos principais das diferenças de geração de energia elétrica com biogás e energia térmica. Na energia térmica, você que faz a queima direta numa fornalha, você já vê diretamente o consumo do teu combustível, seja lenha, cavaco, gás natural, cair. Quando você vai para a geração de energia elétrica, você tem que fazer que nem um carro quando você compra na concessionária. Né? A cada tantas horas, trocar óleo, filtro, vela, cabo de vela. Então, você tem uma manutenção preventiva e corretiva muito mais contundente do que no sistema de queima de biogás. E a segunda questão também que a gente não pode esquecer. Quando você faz a queima de biogás numa caldeira, você faz a intervenção na caldeira, você vai anotar no livro de registro da caldeira, que ela passa a ser flex, vai uma RT, pelo CREA, etc. Você fica totalmente regularizado. Processo interno seu. Quando você vai gerar energia elétrica, você tem que passar por uma burocracia de avisar a concessionária de energia que você vai ficar
ou em paralelo ou isolado, mas você tem que comunicar a concessionária. Você tem todo um trâmite na modalidade de geração distribuída de energia, que em todos os estados, cada estado tem um tipo de legislação que leva aí de 3 meses a 6 meses para ser aprovado. Então, você tem um engessamento burocrático, além da questão de manutenção, a questão de você estar com uns operadores dedicados a essa operação, e você tem que estar muito atento a isso, porque já tive vários e vários casos, né, onde os clientes fizeram aquisição do grupo gerador, gasoduto, sistema de limpeza de gás, purificação, ótimo. E aí ficaram aguardando quase 6 meses a concessionária liberar para ligar. Então, você imagina o ativo que ficou imobilizado ali, parado, né? Então, essas são umas das diferenças também que a gente gosta muito de comentar dos entraves burocráticos, né? Quando você tem a questão de geração em paralelo, mesmo, vou gerar só energia para mim, mas o melhor rendimento de grupo motogerador a biogás é estando conectado em paralelo com a rede, onde dá o melhor rendimento possível. Então, para isso acontecer, essa normatização ela é muito pesada junto à ANEEL, né? Eu só queria mencionar também o seguinte, acho que vale a pena o Guilherme e o Márcio comentarem um pouquinho também. Na verdade, depois de acho que 15 anos, né? Acho que 15 anos a gente já queima biogás, sim, uns 15 anos. Obviamente, o biogás não é uma fonte de combustível, não é uma fonte de energia ainda totalmente dominada, mas nós já aprendemos muita coisa. Então, hoje a gente trabalha com muita segurança, isso segurança sempre, não tem o que ser questionado. Sempre embaixo de normas, nessas mais de 30, quase chegando talvez a 40 caldeiras, nós nunca perdemos nenhuma caldeira, nunca. Além de não perder caldeira, nunca teve nenhum acidente, né? Isso é o mais importante. Né? Isso é muito importante. Nós nunca tivemos nenhum acidente, nunca perdemos nenhuma caldeira. O biogás ainda é uma fonte que tem bastante coisa a ser aprendida, sim. Mas hoje o mercado está cada vez mais preparado, os fornecedores de componentes para biogás estão cada vez se preparando mais, existem cada vez mais componentes e acessórios adequados para biogás. A gente depois vai pleitear algumas coisas na norma que são adequadas, por exemplo, para queima de GLP e para gás natural, mas que não são tão adequadas para biogás. A gente tem consciência hoje que, por exemplo, as válvulas de biogás que tem no mercado não são as válvulas que a gente gostaria de ter. Porém, elas são as válvulas que atendem integralmente à norma. Isso é importante a gente mencionar. Quando você faz uma utilização do biogás, a companhia seguradora, a gente espera, lógico, que nunca tenha nenhum acidente, que nunca ocorra nada com a instalação. E essa norma 12303, ela te previne de uma série de inconvenientes, de uma série de problemas que você pode ter na tua instalação. Mas se um dia, eventualmente, vier a acontecer algum acidente, se você estiver dentro da norma, independente daquela válvula ser ou não a melhor para aquela aplicação, você está dentro da norma. Estou correto, Osberto? Correto, até numa aplicação mais banal, que o pessoal possa achar que, por exemplo, você tem um flare ao lado de um biodigestor, mas eu não queimo em caldeira, eu estou a céu aberto. Então, tudo isso a gente faz essa orientação, né? Qual é a distância mínima que tem que estar um flare de um biodigestor? Existe válvula quarta-chama? Não existe? Como é que é a parte construtiva do seu flare, né? Porque muita gente acha que é um tubo com um chapéuzinho chinês que queima lá o dia todo e tá bom, né? Um centelhador e boa, né?
Isso aí, então, é quando tem ainda, né? Então, se não acende numa vara com um jornal na ponta, né? Então, é muito perigoso, né? Então, gás, é muito perigoso, e a gente fez um trabalho muito bacana também, a questão de um ano e pouco atrás, né? Em conjunto com vocês aí também, que foi aquele manual de segurança na parte das instalações de biogás, né? Na parte de biodigestão, na parte de transporte e na parte de aplicação do uso do biogás, né? Então, um checklist, um pente fino. O que é o mínimo que você tem que ter para você poder atender norma na parte de segurança, né? Bacana, bacana. Legal. Alguém quer falar alguma coisa? Não, acho que é isso. Acho que a gente cercou. Interessante essa questão, principalmente da parte de geração de energia elétrica, né? Porque é uma questão que a gente também recebe muito aqui, né, Humberto? O pessoal, ainda, as pessoas que se dispõem a entender um pouco mais do biogás são bem focadas na parte de queima para geração de energia elétrica. Muita gente não entende que existe essa opção aí de queima em caldeira. E para a gente, não só porque a gente trabalha com isso, obviamente, né? Mas é porque a gente entende que é uma maneira mais eficiente de queimar, né? Tudo que você falou faz total sentido, principalmente a parte burocrática. Quando você está queimando na caldeira, a sua burocracia é somente interna, então, tendo equipamento lá, você resolve isso rapidinho, a questão de abrir a abertura na fornalha da caldeira e colocar o gás para queimar, né? Então, é tudo muito mais simples, né? Manutenção muito mais fácil, uma série de componentes que são muito mais fáceis de arranjar no mercado, inclusive. Você veja, a semana passada eu estive com o Márcio, nós estávamos de um cliente, né, um grande grupo, né, de proteína animal, e o pessoal na área de compras, com a área de engenharia, toda aquela pagelança reunida, e justamente isso, mas eu quero implantar já, o negócio é bom, um payback muito bacana, eu quero pôr para funcionar já. Então, qual a diferença se eu colocar um queimador na minha fornalha agora, Ansberto, e eu for gerar energia elétrica? Começando do zero agora, com o prazo de entrega aí, vamos botar em até 60 dias, você está queimando na sua fornalha, saindo do zero. Você se pedir segunda-feira que vem agora. 90 dias. Isso, tá bom. Puta, vamos colocar 90 dias. Já quer diminuir meu prazo. Hoje, para você pedir para a concessionária de energia a autorização de acesso, que é o primeiro documento, gratuito, online, as concessionárias têm até 30 dias para te responder se vai ser necessário algum investimento na rede ou não. Então, de cara, você tem 30 dias que você tem que estar de braço cruzado para esperar se vai ter algum investimento adicional na tua rede de alimentação de energia. Entendeu? Sim, e a questão também, se você tem um aumento de geração de biogás repentino, você não consegue queimar no mesmo gerador, óbvio, né? E se você precisa trocar de gerador, você entra com um novo trâmite burocrático, né, ou não? Ótimo. E você falou agora um outro ponto, né? Há vários casos que nós tivemos, né? Onde o mesmo queimador, o Guilherme quebra a cabeça aí e vê se tem como alterar o bico, o sistema de queima, swiller, etc., né? Enfim, os componentes dentro de um mesmo corpo de um queimador podem ser alterados com a fabricação nacional aí de um período muito mais curto de tempo, onde você pode aumentar a capacidade. Gilberto, mas meu biodigestor está 500 metros da minha caldeira. Então, por isso que nós entramos nesse momento, que é com o dimensionamento da linha, para você não ter que colocar toda uma tubulação nova, de repente daqui, 2, 3 anos, quando você está, como o Zé Carlos comentou, você está aprendendo ainda a trabalhar com biogás, você pode incorporar outros resíduos no teu biodigestor, produzir mais gás, e o Guilherme vai lá e faz o dimensionamento com um novo sistema de compressão, onde você troca alguns componentes do sistema, usando a mesma tubulação, e você turbina a queima de biogás, né? Isso é muito comum, né? Na mesma instalação, onde você troca o sistema de captação e bombeamento, ou até alguns componentes do próprio queimador. Até uma sugestão para a gente bater um papo um dia sobre um outro momento, né? Sobre esses componentes, né? Quais são os componentes, para o pessoal entender as diferenças que se tem no mercado hoje.
e toda essa engenharia de aplicação de queima, né? Não é só colocar um compressor, um tubo e queimar, quer dizer, tem todo esse estudo prévio, anterior, pensando lá na frente já. Né? O que eu tenho visto é o seguinte, Asberto, isso quase em todas as instalações que a gente forneceu, a grande maioria, você fornece o queimador e toda a planta para uma determinada vazão. E sempre, sempre, você tem depois uma geração maior do que aquela que foi projetada. Sempre, sempre. Então, a gente não sabe se é problema de dimensionamento da planta, se aumenta o efluente, enfim, o que aconteceu. E no queimador é muito fácil você fazer essa alteração. Você altera o bico, eventualmente você muda o queimador. Para quem conhece, né, Zé? Fácil para quem conhece. Né? Não, eu digo, é muito mais fácil. Se você tem um motor, você está limitado. O motor é aquilo e aquilo e acabou. Então, o queimador, o sistema de queima é um pouco mais fácil de você fazer esse upgrade na planta. É mais fácil e mais barato, né, você fazer um upgrade na planta. Então, são algumas coisas que a gente tem visto aí. E uma coisa que eu acho que é muito importante também, a gente, como eu te falei, a gente tem entre 30 e 40 plantas aí, algumas ainda não partiram, outras já estão funcionando há muito tempo. O que a gente percebe é o seguinte, o biogás realmente é um gás que te dá um retorno muito rápido da instalação, muito, muito rápido. Quando você agrega ele na queima de um combustível sólido, no caso, ou bagaço de cana, ou leitora, além da energia que você aproveita, você melhora a combustão e você melhora a estabilidade de geração de vapor dentro de uma fábrica. Então, isso é muito legal. O que a gente vê é o seguinte, quando você coloca o biogás, geralmente o usuário fala, puxa vida, eu estou queimando o bagaço de cana agora, com muito mais tranquilidade. Começa a ter você tem uma pré-secagem dentro da fornalha. Isso ajuda e melhora muito na combustão. Então, isso é um aspecto que eu vi que é importante. Sem contar na parte de emissões atmosféricas, né, José Carlos? Isso, também. As caldeiras elas têm que passar por aquele processo de monitoramento das emissões, né, atmosféricas na ponta da chaminé. E quando você passa a queimar o biogás em conjunto, principalmente com lenha, cavaco, que dirá, né, com óleo BPF, por exemplo, os tipos de óleo. Então, esses padrões de emissão eles vão lá para baixo. Então, as empresas ficam muito mais adequadas ambientalmente, sem falar que é um combustível renovável, aí vai, né? Então, esse apelo para essa questão hoje de redução de emissão é muito importante também. Né? Agora tem uma coisa também, viu, Alberto? Uma coisa que a gente notou aqui. Está tudo certo. O biogás é um bom combustível, o biogás é um combustível hoje seguro, ele é dominado, está tudo certo. Mas o cliente tem que efetivamente se envolver de coração para fazer com que a planta trabalhe e funcione direitinho. Acho que como tudo, né? Como tudo, se você pegar uma planta de biogás, que é uma planta cara, ela vai te dar um retorno muito rápido. Normalmente a gente vê plantas de biogás, você trabalhar com retornos próximo a um ano. É isso que a gente tem visto. Em alguns casos, 1 ano e meio, mas geralmente 1 ano você já tem o retorno dessa planta. É muito importante o envolvimento do cliente nisso daí. Nós temos clientes que trabalham há mais de 10 anos, você sabe disso, 10, 15 anos, com biogás. Você entra na planta dele, parece que você instalou na semana passada. Não é isso? Então, é muito importante o cliente ter a consciência do seguinte, o biogás é um combustível bom, é um combustível nobre, é um combustível que te dá algum retorno, te dá um retorno muito rápido, porém, como tudo, você não pode pegar, jogar na planta e virar. Você tem que ter manutenção adequada, você tem que ter
o comprometimento do pessoal e fazer com que a planta opere de maneira satisfatória. Eu tenho instalações que hoje a gente leva o cliente lá, olha, dá orgulho, viu? Sim, e ele tem o que em estoque? Ele vai ter lá algumas bobinas solenoide, uma fotocélula e um programador de chama, quando muito, né? Então, porque o equipamento é muito robusto, né? O sistema é bruto, né, José Carlos? Então, ele aguenta o tranco, é um ambiente, principalmente de caldeira, né? Onde normalmente você tem, né, incidência de muita poeira, etc, etc. Então, vai de cliente para cliente, né? Mas sempre mantendo a instalação adequada, limpinha, pintadinha, arrumadinha, ela fica como nova durante muito tempo. Bacana. Tem gente que perguntou, mas isso aqui foi instalado já há quanto tempo? 7, 8 anos. Você está louco? Eu falei, já está lá desde 2014, 2015. Então, a manutenção, né? Manutenção é a chave do negócio. Isso aí. Olha, Osberto, então, fazendo um resumo dessa live, não sei se todo mundo tem mais alguma coisa para comentar ou falar. Fazendo um resumo da live é o seguinte, o biogás é um combustível hoje bem dominado, onde a gente já aprendeu bastante, sabe que o biogás, você tem o H2S, você tem a umidade, mas tudo isso hoje nós já aprendemos a dominar. Ele é um combustível seguro, nós já temos tecnologia para manter uma instalação operando de forma muito segura, o retorno é rápido e ele pode ter da gente, vamos dizer, da gente que eu digo, da bioeficiência e da Tec-Calor, todo suporte, desde a hora que ele vai fazer o levantamento lá no efluente dele para saber quanto que ele vai gerar de biogás, qual é o biogás esperado, qual é o teor de H2S esperado, enfim, vai ter todo o suporte da bioeficiência e vai ter da gente todo o suporte para queimar com segurança e com eficiência esse combustível. É isso? Isso aí, Zé. Até eu estava fazendo uma relaçãozinha, você comentou em 30, 40 plantas, né? Nós já passamos, né, desse número já, né? De plantas com queima em caldeira, né? Sim. Fiz aqui uma relação rapidinha que eu me lembrei agora rápido. Nós temos queimadores em plantas de abatedouros de aves, suínos, bovinos, fecularias de mandioca, biodiesel, sebo bovino, gelatina, resíduos subprodutos de animais, laticínios, proteína de leite, restos de alimentos, cervejaria e refrigerante, que eu lembrei rapidinho. Mesmo? Tem tudo isso já? Das que eu lembrei, né? Então, assim, para dar uma ideia para vocês, açúcar e álcool. Não lembra? Vinhaça, açúcar e álcool, e aí vai. Então, assim, rapidamente que eu lembrei, como eu comentei no começo da transmissão, né? Para nós, pouco importa qual é a origem que está sendo produzido o biogás. Sim. Você produziu o biogás, deixe conosco, da ponta do tubo do biogás para frente, nós dominamos essa situação para o cliente ficar com a cabeça tranquila que o métier dele é produzir alimento, produzir outro tipo de produto pré-fabricado, agroindustrial. Vai ganhar dinheiro lá para pagar o nosso biogás. Ele não precisa ser expert em biogás, né? Então, deixa a gente trabalhar no que a gente sabe fazer, modéstia à parte, bem feito, para ele trabalhar no que ele tem que fazer. Legal. Isso aí. Bacana. Perfeito. Algo mais? Acho que é isso aí, acho que vocês falaram bastante sobre toda a parte do uso aí do biogás, quanto a essas dúvidas, acho que a maior dúvida do pessoal é em relação entre a queima do biogás em qualquer tipo de fonte, seja em caldeiras, secadores, etc., ou geradores de energia, né? Então, acho que o que a gente mais escuta, mais recebe ligação, primeiro contato, quais são essas vantagens entre um e outro, né? Então, como o que a gente mais vai fazer a queima em secadores, caldeiras e equipamentos industriais, a gente tem mais domínio e sabe que essa é a maneira mais fácil e mais rápida de a gente fazer a queima desse biogás, né? Então, o que precisarem da gente, tiver alguma dúvida, qualquer tipo de suporte, pode contar comigo, com o Guilherme da engenharia, com o Zé Carlos também, com todo o conhecimento da área, o Osberto, todo o conhecimento de campo de estudo de biogás, de geração de biogás. A gente está à disposição de vocês aí para
para tirar essas dúvidas e seguir um projeto ou até elaborar novos projetos aí em parceria também. Legal. Então, É isso. é isso. Legal. Maravilha. Agradecer você aí também, Asberto, pelo seu tempo. Obrigado, disponível. Ótimo, que é isso, é um prazer, né? A gente está conversando aí, poder tirar dúvidas, esclarecer, que Legal. venham outros momentos como esse, que a gente tem bastante assunto para Eu acho que a gente nessa poderia marcar uma próxima, aproveitando o seu gancho que você tinha falado do início aí, da gente mostrar um pouquinho mais de algumas instalações, de mostrar os componentes dessas instalações, o que a gente faz, né? Efetivamente, como é o sistema de bombeamento, de secagem, Um pouco mais queima, detalhado, né? É a grande dúvida que eu lido diariamente, né, Guilherme? Quando você apresenta o escopo de trabalho da TEC, quais são os componentes, muita gente acha que é só um queimador, né? Você coloca um queimador ali e acabou, né? Como se fosse um maçarico. Então, tem todas esses componentes dentro de uma proposta nossa, né? Que é Sim. uma atenção que o cliente normalmente ele não tem, né? De um fornecedor que a gente mostra todas essas etapas aí dimensionadas. Legal. Isso aí. Legal. Isso aí. Alberto, muito obrigado, viu? Agradeço Obrigado. Eu a você. agradeço e um grande abraço para vocês Obrigado. aí. Boa noite. Valeu, obrigado. Um abraço para todo mundo. Pessoal, até a próxima live. Até aí. mais. E atendendo a sugestão do pessoal, a próxima vai ser sobre um detalhamento um pouco maior dos componentes que a gente usa numa instalação. Como uma instalação decente tem que ser fornecida. Não é isso, Asberto? Isso aí. Fica Valeu, o pessoal. recado para a turma, então. Obrigado, viu? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.